Estamos no ar com mais um podcast do Acorda Cidade. E hoje eu vou receber o neurocientista Kleber Fialho, que vai falar um pouco com a gente sobre os desafios da vida digital e como a gente tem conciliado isso com a nossa saúde mental. Então, sem mais delongas, vamos falar. Seja muito bem-vindo, Kleber, aqui ao nosso podcast da Acorda Cidade. A gente vai começar falando, sobre o quanto a saúde mental ela tem muito pesado, por conta das redes sociais e como isso tem feito, porque são coisas ali no dia a dia que a gente vai se acostumando e que acabam pesando, a nossa consciência, a nossa saúde mesmo. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é como as redes sociais e por que, as redes sociais têm deixado as pessoas tão ansiosas e tão cansadas? Jaqueline, veja só. Eu fico muito feliz de estar aqui no Acorda Cidade porque eu me sinto em casa. Seja muito bem-vindo. Eu me sinto em casa porque é um grande amigo. O Dilton Coutinho foi muito amigo do meu pai falecido, e de Feira de Santana. A gente tem uma história muito forte em Feira de Santana. E eu, como uma pessoa da terra, também tenho uma preocupação para que a gente possa também tentar resolver as questões nossas, E você falou palavras aí que são chaves nessa questão do adoecimento através da rede social, costume, hábito, como que a gente se acostuma com o adoecimento. Sim. E essa questão, posso chamar de Jaque? Pode sim. Olha, Jaque, então, para a gente ficar mais íntimo aí, já que a gente está falando uma coisa que envolve também de intimidade das pessoas, porque hoje a rede social acaba expondo intimidades que antes a gente não tinha. Isso. E isso a gente tem que tomar cuidado. Então, para quem está atenta ao que a gente está falando, a gente precisa criar filtros. E esse tema, ele me é caro porque não chegou para mim por acaso. Eu morei em Palmas, Tocantins, durante 6 anos. Eu sou professor da Universidade Federal, fui professor da Universidade Federal de Tocantins, montei um Instituto de Neurociência lá na cidade, trabalhei com o Poder Executivo como secretário executivo de saúde. Então, tive um histórico muito próprio para falar sobre essa questão da saúde mental. Sim. E em 2013, e aí é importante que vocês usem a rede de maneira positiva, ou seja, vai lá procurar Kleber Fialho, vai procurar lá o Instagram, @FialhoKleber, e vai procurar também um e-book que eu escrevi um livro, na realidade, que foi impresso, foi lançado aqui em feira em 2014. Sim. A gente lançou junto com, me permita falar o nome, a Faculdade Nobre, que eu também fui um dos precursores em alguns cursos da faculdade. A gente montou algumas disciplinas e laboratórios. 2014, mas super atual, Totalmente. Esse é o que me assusta. Depois, sim. Isso me assusta, sabe por quê? A gente praticamente reeditou esse livro em 2014. E eu estou falando esse histórico porque dentro do livro tem um caso específico que eu acho que as pessoas precisam se antenar. Sim. E eu escrevi esse livro com a doutora Nazaré Ribeiro, que é uma neuropsicóloga do Rio de Janeiro, e na época a gente estava falando sobre problemas. Ela é uma das pessoas também pioneiras na parte do tratamento por atendimento online, E na época eu atendi uma adolescente, sim, 14 anos, que foi demandada. Eu quero contar esse caso porque veja como está atual. Sim. E está dentro do livro esse caso, falando sobre o livro. É um livro pioneiro também, a gente foi um dos primeiros a falar sobre isso no Brasil. É um livro sobre um manual sobre relacionamento virtual, o limite entre uso e abuso. Eu estou pensando em reeditar, reimprimir ele, a gente transformou ele em e-book, mas oferecemos para as escolas, e infelizmente, já que isso não é um tema discutido nas escolas, apesar de ser algo que demanda tanto da coordenação pedagógica, da direção, mas não é absorvido pelas famílias. A gente entregou livros, a gente fez algumas palestras e as pessoas estão com a dificuldade, parece que existe um manto, parece que as pessoas estão querendo, não abre a cortina. Isso parece que ainda existe um certo tabu, um preconceito em se falar de saúde mental. E quando a gente pensa isso na educação, por exemplo, que o governo tem colocado para disponibilizar os psicólogos nas salas de aula, só que isso ainda é uma realidade muito distante, para uma educação que ainda é bastante complicada no Brasil.
Realmente. E existe algo que a gente chama de ganho secundário do adoecimento. E eu vou te contar casos aqui que você vai abrir a boca e falar assim, nossa, é isso mesmo? Né? Então, o que é o ganho secundário do adoecimento? A rede social entra como um acalento de um problema. Ou seja, se o menino se ele irrita, se ele é hiperativo, se ele é autista, se ele tem algum problema de adaptação, ou se ele dá trabalho aos pais e o filho é para dar trabalho. O filho dá trabalho. E se ele dá trabalho, o pai coloca a rede. Então, ele está no videogame, ele está na internet. Ou é telas. Descansa. São telas. São telas. É a questão da dependência de tela. E o que aconteceu nesse caso em 2013? E que me impulsionou a escrever esse livro e dialogar com a doutora Nazaré Ribeiro, que mostrou também outros casos de adoecimento, cyberbullying, a questão de exposição, a questão da nudez, a questão de não ter filtros, a questão da exposição alheia, a questão das fake news, né? Que naquela época a gente não chamava de fake news, né? E existia todo um processo de adoecimento, de exposição exagerada. E hoje se tornou um problema de saúde pública. Por isso que eu falei que eu me sinto muito em casa, porque a gente já vem, digamos, mostrando isso há muitos anos. Imagine, a gente lançou o livro em Feira de Santana em 2014, eu lancei em Palmas, eu lancei em Feira, a gente lançou no Rio de Janeiro. A gente lançou o livro e, por ser talvez filho da terra, as pessoas parecem que não escutam um filho da terra. E eu tenho um conhecimento com diversos gestores políticos de diferentes instâncias, de deputado, governador, prefeitos, de toda a ordem. O senhor é um pioneiro, né, na neuromodulação no Brasil, com focos em resultados científicos e... Desculpa. Vamos de novo. O senhor é pioneiro em neuromodulação no Brasil, com focos em resultados científicos e inclusão social. Isso. A gente já trabalha há mais de 20 anos. Né? Eu venho desenvolvendo, inclusive lançamos um documentário recente sobre isso, sobre neuromodulação na Unijorge, em Salvador, o Centro Universitário Unijorge. E em breve esse documentário vai estar disponível também nas plataformas. Isso, eu assisti o teaser. Você assistiu o teaser? O que é que você achou? Show de bola. Tem muita coisa boa aí pela frente. Tem muita coisa. Então, o que acontece? Lá, atendendo clinicamente em Palmas, eu recebi uma adolescente de 14 anos que veio demandada pela escola, que não estava rendendo e que parecia sintomas de depressão. Dormia muito na sala, não tinha interação social, os amiguinhos que ela tinha, ela deixou de ter. E aí a escola ficou preocupada, mandou para um psiquiatra. O psiquiatra olhou e falou, bom, parece ser depressão, mas eu não quero prescrever um medicamento, ela com 14 anos, um medicamento que poderia gerar também alguns efeitos colaterais e tal. Eu vou mandar para um especialista de diagnóstico e mandou para mim. E aí, quando eu recebi a adolescente, já no primeiro momento eu olhei e vi, porque a gente tem, sabe aquela coisa do cara da oficina que já trabalha há muito tempo. Encontrei um problema. Quando o carro vai chegando, que você ouve o barulho, o cara que é da oficina fala, é a bombina ali de tal lugar da motor. Então eu fiquei olhando e falei, tem alguma coisa estranha. Não me pareceu realmente um caso específico de depressão. E aí eu fiz todo o mapeamento, todas as testagens e não encontrei evidências. E falei com o pai que a gente não estava concluindo e, portanto, não seria recomendável entrar com a medicação. E eu percebi ela muito dependente, porque ela já foi perguntando, tem Wi-Fi na clínica? Aí foi para poder ajustar o celular. E eu falei, pai, você acompanha... Isso a gente não tinha escrito o livro ainda, não tinha elementos. Foi a primeira paciente que eu vi sobre dependência de tela em 2013, que eu atendi dentro de um consultório. E eu antes da pandemia, né? Muito antes da pandemia, muito antes. E a gente viu isso exacerbado, por isso que o tema se tornou muito atual e a Acorda Cidade é inovador também nesse sentido, porque está trazendo um tema que as pessoas precisam discutir. E aí eu falei, pai, vamos verificar essa questão do celular dela, como é que é a internet? Ele, não, na minha casa a gente controla porque é um computador na sala. Eu falei, mas a internet, olha os pais. Eu falei, mas a internet não é só no computador, sua filha tem acesso no celular. A sua internet é a cabo ou é Wi-Fi? O celular é tão perigoso, ou até mais do que a tela, né? Porque a tela parece que tem outras pessoas em volta, a gente presta atenção no que aquela criança está fazendo e o celular tem uma tela privada. Isso, uma tela privada, por mais que a pessoa esteja em público, mas ainda é algo muito privado. E você oferecer recursos, porque a grande questão a gente tem um tempo de formação da nossa... maturidade mental. A gente tem um tempo de formação dos nossos conceitos. Então, essas fases de desenvolvimento,
devem ser respeitadas. Então, a gente não pode expor determinados conteúdos antes da idade, por uma questão de maturidade, que é o que aconteceu com essa menina de 14 anos. Então, o que aconteceu? Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, eu não vou concluir o diagnóstico agora, eu quero que você passe uma semana observando o comportamento dela. Então, vá no quarto, vê se ela está dormindo, porque eu acho que é uma regulação de sono e tal, ela não está regulando bem. Enfim. E aí, 2 dias depois, já que veja só, o pai voltou e falou, doutor, me presta o celular aqui. Ele fez assim. Botei pra dormir. Ó, tá aqui, entregou o celular da menina, assim, sabe? Não precisou dormir, não. Aqui, ó, não dorme. Essa aí é a minha filha. Então, é os problemas mais ou menos assim, né? É muito de todo mundo, todo mundo. É familiar, é ali no dia a dia, é um colega de trabalho, todo mundo que tem um adolescente em casa, parece que hoje tem passado muito por isso, porque não existe praticamente você falar assim, tem uma criança que ela não tem um celular ou não esteja ali com a tela, um videogame hoje. É muito a nossa realidade. Né? O que era algo extremamente privado no passado, hoje se tornou comum. Todos têm acesso, todos têm celular, 2, 3, 4 aparelhos. Eu estava atendendo agora, saí do consultório, estava atendendo o paciente e eu fui atender o paciente no consultório. Quando eu voltei, estava o pai com o celular, a mãe com 3, que ela tinha o celular da empresa, o dela e o do menino. Isso para tentar dividir, né, as vidas. A gente vai chegar nesse ponto aí. Eu falei, meu Deus, você... E no tempo, eu falei, mas é o tempo que eu tenho aqui. Eu falei, mas é o tempo que vocês teriam para estar descansando, conversando, falando sobre vocês aqui, enquanto acompanha o filho em tratamento. Então, o que aconteceu? Voltando ao caso lá, para você não ficar curioso, o pai chegou e falou, entregou o celular, aqui, ó, não dorme. É a noite toda assistindo coisa no celular. E assistindo o quê? Sim. Como é que você controla esse conteúdo? Aí entra o que é que chega de informação? E muitas vezes as redes, ela induz comportamento, fabrica pensamento e o mais cruel, ela fabrica uma realidade. E o que a gente tem observado num fenômeno que eu trato em um artigo que eu escrevi recente, que é chamado de desrealização, despersonalização. O que é a desrealização? A pessoa nega a realidade. Então, por mais que você diga isso aqui é uma água, não, isso aí é um discurso seu. Isso é a narrativa. Isso aqui não é água. Eu soube que isso aqui... Então, existe uma quebra do que é fato. Sim. E é colocado em cima de conceitos que são passados e absorvidos, e a pessoa deixa de acreditar até na ciência. Isso, eu ia pedir para você trazer um conceito dessa desrealização assim mais fácil para o público entender. Pronto. Na prática. Um conceito mais prático, ficou muito comum desses períodos que a gente viveu aí de loucuras, que foi uma loucura generalizada e ainda é. A pandemia parece que... gente contando um hino para pneu, no frente de quartel. Então, assim, é algo extremamente impensável. Então, uma desrealização é a pessoa contestar, por exemplo, a própria ciência, achar que a Terra é plana, por exemplo, e acreditar piamente nisso, acreditar que nós somos induzidos... Aí, chamadas fake news, né? Alterando a realidade. E alterar conceitos históricos e fatos concretos. Sim, de você questionar a realidade de fato. Ou seja, essa realidade não existe, ela é fabricada. E aí é fabricada por um conceito. Então a pessoa contesta fatos. E aí vai contestar até adoecimento. Contestar até a ciência. A vacina não funciona, tem microchip dentro da vacina. Então, são várias teorias conspiratórias que faz com que a gente tenha uma inundação de realidades paralelas. Sim. E a pessoa ela não acredita mais em nada. E na formação do conceito e do caráter do indivíduo, isso acaba sendo impulsionado. Então, a gente tem... E aí, quem tem mais autoridade? Imagine... por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vivo, e vocês podem acompanhar a minha história de vida, e todos me conhecem, principalmente aqui em Feira. Eu vivo no desenvolvimento da minha técnica, da minha ciência, contando com faculdade há mais de 30 anos. Então, eu sei o que eu estou falando. Sim. Eu tenho autoridade científica, né? A gente, agora mesmo, acabei de construir uma tese sobre autismo, sobre mapeamento cerebral. Então, eu tenho uma autoridade para falar sobre determinadas coisas. Mas, virtualmente,
tem influências... Você tem disputado, né, com um certo tipo de ignorância nas redes sociais. Que são pessoas que são influenciadores. Olha a palavra. Influenciador. Influenciar o quê, pelo amor de Deus? Aí está influenciando a vida de pessoas através de conceitos que são completamente desprovidos de concretude, de materialidade científica. Você falou uma coisa interessante que tocou no ponto dos influenciadores. E a gente tem... eu vejo, né, gente que fala sobre a desintoxicação, de usar a internet mais saudável, de fazer essa higiene digital, falando que a gente não pode seguir pessoas que não são parecidas com a gente. Que muitas vezes... a pessoa quer seguir um influencer que tem um carrão, que tem a mansão e tudo mais, mas não é uma realidade sua e começa a sonhar com esse tipo de coisa, começa a sonhar que, tipo, os jogos, as bets vão te fazer... Os tigrinhos, os jacarés, tudo. Vai trazer essa riqueza e que isso, do nada, vai ser um boom que vai te tirar desse lugar social, né? O histórico, muitas vezes, um social histórico. E... Vai te dar essa vida que você vê na internet e isso não existe. E é muito disso de... Tô vendo ali não sei quem, passa o dia inteiro acompanhando a vida dessa pessoa e parece que você passa a imergir dentro daquilo, né? Isso é a desrealização e a despersonalização. Eu deixo de ter a minha personalidade para absorver uma personalidade de outra pessoa. E eu acho que eu vou fazendo essas coisas que eu vou conseguir. E se não conseguir, gera frustração. E a frustração vai gerar... o humor abaixo. O humor abaixo vai gerar depressão. Então, é um link de adoecimento. Dizer que, tipo, vamos focar aqui no Instagram. Tudo que a gente consome no Instagram, ele sim pode alterar o nosso humor. Pode não. Tem alterado. E eu vou lhe dizer mais. Afirmação. Que é o outro artigo que eu falei sobre a questão da alteração feita pelos algoritmos. Calma. Olha, e aí um spoiler, e ninguém está falando sobre isso. A gente tem contatos com muitos neurocientistas que falam sobre essas dependências e eu vou explicar cientificamente o que está acontecendo. E aí, voltando àquele caso da adolescente de 14 anos, o pai olhou e ela estava passando a noite vendo coisas e conteúdos que não tem filtro. Ela com 14 anos e ela já tinha 2 namoradinhos virtuais. Realidade concreta, ela não tinha feito nada, de fato. Ou seja, como é que eu posso dizer? Na escola, ela não tinha experimentado nada concreto, o toque de mão, o beijo, o abraço, que é uma coisa comum na formação do adolescente. Mas virtualmente, ela já tinha se exposto completamente, ou seja, praticado sexo virtual, mandado vídeos, feito coisas com outras pessoas que você não sabe nem quem são. E isso expôs ela a ponto que aconteceu com outras, inclusive outros casos, de expor esses vídeos íntimos e acabar completamente com a intimidade do sujeito, o que leva a essa exposição exagerada. Então, ela não tinha esse filtro. O que acontecia? Ela passava o dia imaginando esses 2 namoradinhos de madrugada. Mais tarde. Então, não tinha tesão, não tinha prazer, o dia a dia do cotidiano, de estar na aula, energia suficiente para poder acompanhar o conteúdo e passava a aula dormindo. Sintomaticamente, né? Sintomaticamente, isso. Ou seja, o sintoma dela aparente era um sintoma de depressão. Né? Se for levar a conceito de checklist, que é o que se faz de diagnóstico, vamos lá ver, ela iria ser prescrita um medicamento. Ou seja, o tratamento não ia surtir efeito ou ia gerar vários efeitos colaterais, sendo que o que ela tinha era uma desregulação rítmica, né, circadiana, que é o ritmo circadiano, que no sentido de estado biológico, de não dormir à noite e alterar isso e altera bioquimicamente a sua estrutura. Ou seja, isso gerava vários problemas relacionados ao humor, a estado de vigília, a não manutenção da atenção. Então, ela poderia até ser diagnosticada com déficit de atenção. Muitos diagnósticos estão equivocados. Vamos deixar claro isso. Por isso que precisa ter uma leitura muito grande. Mas não está acontecendo um aumento de TDAH, de autismo, de fato. Mas por várias razões, inclusive ambientais. Então, o senhor considera que hoje, antes de trazer esses diagnósticos, é claro que um médico ele vai avaliar qual é a rotina, né? Perguntar aos pais dessa criança. Mas
tentar tirar, por exemplo, se a criança for dependente de telas, a gente vai tirar um pouco, tentar tirar, né? Porque é um processo, tentar tirar essa dependência de tela para depois ver se ela tem um outro tipo de transtorno? É porque, assim, alguns transtornos, como a palavra fala, transtorno, transtorna a vida, deixa essa vida muito impactada, que pode ser diferente. Hoje é multifacetado, a gente precisa de uma avaliação multiprofissional. Tem que ter um olhar conjunto de questão nutricional, como que acontece essa intoxicação alimentar, a questão da saúde mental hoje não pode ser fechada por um único profissional. Jamais. Então, precisa ter um olhar completo, porque é sistêmico. Então, essa avaliação. E hoje a gente precisa considerar essas variáveis. Então, o que eu venho observando? Desde 2013, eu comecei a observar esses algoritmos. Sim. Essa dependência de tela gerando a rolagem infinita, confirmação. Né? Então, naquela época a gente tinha, e eu sou da época do Orkut, né? Ou seja, de comunidades em que a gente criava comunidades e iria alimentando essa comunidade. O sentido das redes sociais, das redes conexão com as pessoas. Aí o Facebook logo depois e tal. E eu comecei a entender assim, e a estudar como eu estudo o comportamento humano. Eu comecei a verificar que, de alguma forma, as redes, ela retroalimenta o nosso comportamento por escolhas. E isso está no artigo que eu escrevi, que vocês podem também, você vai colocar os links disponíveis ou oferecer para as pessoas, os ouvintes do Acorda Cidade, como um bônus. Né? Pronto, pode deixar, vai ter tudo lá. Digamos, essa distorção provocada pelos algoritmos, o que é isso? Não existe ninguém por trás induzindo, é uma rede de inteligência artificial que programa. E isso é calculado e você tem uma programação. Então, o seu celular tem um perfil que é só seu, pela sua quantidade de escolhas. E de onde começa isso? Primeiro, de você busca. Então, por exemplo, a retroalimentação aconteceu pela busca. Então, se eu vou lá ver qual é o hospital que tem na cidade, aí eu busquei o hospital. Eu estou doente de gripe. Aí, daqui a pouco, a própria rede começa a lhe mandar coisas sobre adoecimento, sobre gripe, antigripal, farmácia próxima. Aí ele vai pegar o assunto que está conectado. Isso era lá, já que presta atenção, vamos fazer a linha do tempo. Certo. Isso era lá em 2013. Nós estamos falando há 15 anos atrás, né, 2012, 2010, a gente está falando desse período que os sites de busca disputavam as suas ideias, a sua cabeça. A sua escolha. As suas escolhas. E aí, alimentava a sua rede porque você buscava. Então, era uma função ativa. E eu vivenciei isso. Eu comecei a observar e como o algoritmo contamina ali minhas escolhas. E quando a evolução tecnológica começou a colocar, por exemplo, aplicativos de reconhecimento de voz, aí a gente tem aí o GPS, né? Localização, de você mostrar onde você está, o iFood, Uber e tal. O que acontece? Tudo que você faz de movimentação, ele começa a alimentar onde você está, porque você autoriza o celular a fazer essa leitura e a ouvir o que você está falando. Então, ele começa a cruzar... É uma permissão que a gente dá na internet que a gente não daria na vida real com uma pessoa, né? E aí os algoritmos começam a montar o seu trajeto comum. Então, sabe onde você vai frequentemente e começa a oferecer coisas que são próximas para poder você se alimentar, porque é comércio. É um ganho. Então, se ganha com isso. Então, existe quem tem o controle das redes, ele força você a ser um consumidor assíduo. Nós estamos falando isso antes de Beth, antes de Tigrinho. Preste atenção para ver o momento onde a gente está. Sim. Então, começou a haver localização e reconhecimento de voz. Ao ponto, por exemplo, que eu estava conversando com minha esposa, eu falei, olha, eu preciso trocar o tapete do carro. Eu tinha um carro que não era comum, era um Santa Fe, da Hyundai e tal. Isso lá atrás, né? Nós estamos falando 2016, né? 10 anos atrás. E aí, chega a propaganda do tapete para mim no celular. E eu não busquei, eu só falei.
Então, Pegou o reconhecimento reconheceu o reconhecimento de voz e induz o seu comportamento. Aí você tem isso, e aí você começa digamos assim, a ter uma rotina, né, comum, do onde você vai, o que você fala, as ideias que você compartilha, ele passa a lhe alimentar dessas mesmas coisas. A ponto hoje de ele ter o que a gente chama de fenômeno de previsibilidade. De previsão de que o celular já sabe o que você vai fazer. Isso, às vezes a gente nem digitou, não fala, a gente acha que não falou naquele momento, mas você tá pensando numa coisa e passa. Eu tenho percebido isso muito com as páginas de meme. Parece que tá todo mundo pensando a mesma coisa e às vezes é uma brincadeirinha que você pensou e ela já tá lá na rede social. Mas então, aí as pessoas acham, o celular está reconhecendo o meu pensamento? Quase isso. Isso. Quase isso. E o que é isso? É meio Black Mirror, não é meio bizarro? Mas isso é cientificamente, digamos assim, previsível. Como assim? Como a gente repete 90% dos nossos hábitos todos os dias, então o que você faz hoje, você fez 90% ontem. Se você for muito criativa e muito dinâmica, você altera 10% do seu dia. Se não, é 99%. Então, você vai alterar 1%, que seria talvez o acaso. Então, você faz a mesma coisa sempre. E tem os mesmos pensamentos. O que acontece com a rede? Ela prevê o que você vai fazer daqui a um mês. E isso é tão absurdo que isso está se tornando pauta de empresas e de fenômenos políticos. Ou seja, nós tivemos recentemente disputas políticas que foram induzidas pela Cambridge Analytica, que é uma empresa americana que tem um controle de dados, e isso é, digamos assim, até ilegal, você usurpar os dados do eleitor e induzir o comportamento. Sim. E nós tivemos uma disputa muito séria no mundo inteiro, não estou falando só no Brasil. Sim. E isso altera completamente a realidade, porque você cria realidades paralelas de acordo com a previsão do comportamento. Então, esse fenômeno da previsibilidade faz com que o algoritmo saiba, talvez, de você mais do que você mesmo. Ou seja, ele vai lhe alimentar daquilo que você gostaria de pensar. E se você deseja algo, ele lhe alimenta. Isso é cíclico. E o que acontece? Não dá possibilidade do novo, do pensamento novo. Então, o que a gente está vivendo agora? Um enrijecimento do pensamento, ou seja, pensamentos inflexíveis. As pessoas elas têm crenças que são difíceis de serem modificadas. Parece coisa do passado, né? E de manipulação completa do pensamento. Então, você vive dentro de um encaixotamento. E os professores vão ter dificuldade de inserir conceitos novos, porque a pessoa vai dizer, de contestar a ciência, você está errado. E aí está tendo briga dentro de escola, aluno batendo no professor porque o professor disse que o pensamento dele não está, talvez, correto ou não permitiu com que ele pudesse pensar uma coisa diferente. Não. E aí esse encaixotamento se dá pela repetição do pensamento. E aí as pessoas vão gerar expectativas. E a gente tem um adoecimento chamado de ansiedade de previsão, que parece ser uma ansiedade comum e não vai ser resolvida pelo medicamento. E a pessoa ela fica esperando. E como a gente pode diferenciar a ansiedade generalizada desse tipo de ansiedade? No sintoma não, porque é tudo ansiedade. Ou seja, ele vai ter taquicardia, sudorese, pensamento acelerado, provocado pela rede. Ele quer que a rede lhe dê uma resposta que não vai dar, ou seja, a quantidade de curtidas, ou mesmo que dê, ele fica na previsão. Eu postei uma coisa, eu estou na previsão daquilo acontecer. E geralmente quando isso não acontece, aí vem a frustração. E aí eu vou me flagelar. Então tem adolescentes que se mutilam, se cortam. Então o sintoma hoje ele está muito atrelado à influência digital. E se o profissional de saúde mental não perceber isso e não iniciar um processo de desintoxicação, a gente vai ter uma comunidade dopada, que está acontecendo também. Jovens com uso de medicamentos contínuos muito cedo. A gente está tendo casos de adoecimento mental muito... Assim, há uns 10 anos eu venho acompanhando isso e eu não sou especialista nisso, eu trabalho com neuroreabilitação. Mas me chegam muito desses casos. Eu já atendi várias tentativas de suicídio de criança de 8 a 10 anos. Porque o pai proibiu o videogame. E ela tenta se matar porque proibiu o videogame. Ou porque recebeu muito bullying. Eu tive um caso em Salvador de uma menina negra de uma escola tradicional e que foi muito assediada
né, por outras, nas redes sociais e pessoalmente, e ela estava já em via de fato do suicídio. A menina tinha 9 anos. Eu nunca vi isso na saúde mental. E a gente está tendo isso, casos de suicídio, de adoecimento de jovens. Então se tornou uma questão de saúde pública. Sim. Por isso que é um apelo, e eu falo sempre para os nossos governantes, as pessoas me conhecem, todos me conhecem. E por que a gente não tem unidades de reabilitação? Desde a pandemia, a gente, até mesmo no pós-Covid, que foi algo que eu alertei, e a gente falou sobre essas possibilidades de, digamos assim, consertar o cérebro. E a gente está nesse viés, a ponto de agora eu observar, então observa, como o nosso organismo, ele aprende o adoecimento, do mesmo modo que tem que aprender o não adoecimento. Então, Jaqueline, o que acontece? A gente tem algo chamado de pareamento de estímulo, é um condicionamento clássico. Quem estuda psicofisiologia sabe o que eu estou falando, que isso é muito antigo, mais de 100 anos atrás, um russo chamado Yuri Pavlov, né? Eu ia falar de Kropotov, que é um outro russo que trabalha com mapeamento cerebral. O Pavlov é um condicionamento clássico, que assim, isso acontece com qualquer organismo. Então, se eu pegar um cachorro e tocar uma sineta, né, e der um alimento, e eu toco essa sineta e dou alimento, e ele saliva vendo o alimento, de repente a sineta, de tanto parear, a sineta tem a possibilidade de induzir a salivação. Né? Isso é um condicionamento clássico. Então, se você vive comigo aqui, a gente está convivendo, eu uso o mesmo perfume, e você perfume pessoa, e de repente você vai na loja de perfume e você lembra, lembrei de Kleber. Por quê? Porque o seu organismo pareou, associou aquela pessoa ao perfume. Aí o que está acontecendo? Eu vi isso. Eu mesmo, pessoalmente, eu comecei a acordar muito às 3 horas da manhã. 2, 3 horas da manhã, sempre despertando. E eu estava com dificuldade de regulação de sono. Fiz o treino cerebral, eu faço a neuromodulação em mim também. Quer dizer, na realidade, a minha esposa faz em mim. Depois vocês vão ver por que precisa de alguém externo para conduzir, porque senão a gente se acomoda e faz o treino só leve. Depois eu quero também saber sobre essa neuromodulação, né? Essas terapias. A gente tem a neuromodulação de eletroestimulação e a autorregulatória, que é o neurofeedback, que eu sou um dos precursores no Brasil há mais de 20 anos. E a gente tem um treino, é igual à academia. Você tem que recondicionar o cérebro. Então, como a gente acostumou o nosso faro ali, perfume, pessoa, você lembra? Hoje é cérebro, tela, cérebro, tela, cérebro, tela. Reorganizar. Precisa. Então, a gente chegou em um momento, e aí é crucial, e por isso que eu estou falando que esse é o ponto, e precisa se atenar para isso, que só, entre aspas, a instrução, a formação, a mudança do hábito não é mais suficiente para recondicionar o cérebro e torná-lo saudável, ou seja, o comportamento. Então, não basta mais mudar. A gente está chegando a um grau de adoecimento tão forte que se ele não fizer algo em que treine o cérebro para um outro padrão, ele vai continuar adoecido. Isso é para jovem, para adulto e para idoso. Então, o que acontece? Esse pareamento está tão forte já, que é isso que eu queria dizer, que a gente passou daquela parte de escolha no Google para a parte de reconhecimento de voz, GPS, previsão de comportamento. Já é uma interferência muito direta, né? Sabe o pensamento que você está para você montar ali essa escolha? Você pensa que a internet está deduzindo o seu pensamento? Agora a gente está condicionado pela frequência de velocidade de rolagem. Sim. E de luminosidade do celular, a tela. E o cérebro fica acostumado àquela frequência. Como eu havia dito, eu tentei me recondicionar para poder dormir melhor. Aí eu comecei a observar que quando eu acordava, o celular na cabeceira ali acendia. Eu falei, peraí, meu cérebro está acordando no mesmo momento que o celular está fazendo atualização dele. Tem alguma coisa errada. Ou seja, o meu cérebro está ligado à frequência do meu celular. Se o celular desperta, o meu cérebro despertava. Existe esse negócio que a gente não... Sincronia. É o celular, né? A gente hoje é o celular. De tanto usar, o seu cérebro acostumou ao mesmo padrão
do celular e das redes. Você e falou dos isso aí, eu algoritmos. fiquei até com medo, porque eu parei pra pensar e eu já percebi que, tipo, quando eu acordo... O celular desperta. Quando você acorda antes do despertador tocar, tipo, acordei, às vezes, tipo, faltando 2, 3 minutos, isso. você acorda, né? Porque quem acorda sempre no mesmo Sim, horário, acorda um pouco antes. É condicionamento. Isso, do natural de acordar, mas também o seu celular também liga sem você ter tocado. Isso. É incrível. Ele está sincronizado, a gente chama isso de sincronização de frequências. Ele produz em dois a mesma onda. Então, quem usa o celular antes de dormir, o cérebro fica ligado. É um outro tema, se no futuro a gente puder passar, sobre como que ele está modificando essas estruturas. Então, o que que acontece? Eu hoje desligo mesmo o celular e deixo num outro cômodo lá embaixo para poder, porque existe, então, inclusive, interferência magnética, que ele fica em stand-by. Porque ele está recebendo mesmo desligado, ele está recebendo, porque essa sincronização... Porque se você colocar, por exemplo, o despertador e desligar, o celular está funcionando, a bateria ele tem um stand-by ali, porque ele liga na hora do despertador. Mas ele vai estar numa frequência mais baixa. Então, curiosamente, eu comecei a dormir melhor. Então, a gente tem desregulação de sono. Então, não vai ser utilizado... Pode ajudar a melatonina, um indutor do sono. E tem muita gente tomando, que é um outro problema da saúde mental, porque como a rede acelera o cérebro, ele não está conseguindo dormir, causa ansiedade e previsão, vive ansioso, toma ansiolítico, toma remédio para dormir, tomando Zolpidem, que é um remédio... né? Virou a moda. Isso deixa o cérebro de uma forma desorganizada que vocês não têm, porque ele é um indutor hipnótico. Então tem gente que está vivendo assim numa realidade, aí ajuda a viver na realidade paralela ainda mais. Sim. Né? Também tem a questão de muitos pensamentos, né? Tudo embaralhado, às vezes a pessoa está aqui, mas está pensando em muitas outras coisas. Se ele faz muitas coisas paralelas, olha, para você ter ideia... também vai fazer muitas coisas paralelas? Muito. Porque o que acontece? Você condicionou pela quantidade de coisas, escolhas e luminosidade e temas. Então, a Universidade de Oxford, recentemente, tem um artigo falando do tempo de sustentação da atenção. Há 10 anos atrás, o tempo médio de sustentação da atenção da humanidade como um todo, então tem um cálculo que a gente faz disso, era em torno de 2 minutos. De 1,5 minuto a 2 minutos. Né? Hoje, o tempo médio de sustentação da atenção é de 20 segundos. De 20 segundos. Então, nós perdemos, digamos assim, mais de 1,5 minuto de atenção. E isso quer dizer o quê? Que a pessoa não tem paciência de ver nada além de 20 segundos. Por isso que as redes sociais se ajustaram a fazer vídeos curtos. E aí ele vai... E aí uma ideia não chega a ser concretizada. Você não fecha argumento. Então ninguém tem mais paciência para você explicar coisas. Então, se você está discutindo comigo, eu vou falar, olha, Jaque, a origem desse pensamento é assim. Se eu passar de 30 segundos, você fala, não. Isso. Já entendi. Eu não quero mais saber, eu não quero mais discutir sobre isso. E aí você não forma o pensamento concreto. Então, o jovem, a criança, o adolescente, que não tiver o construto, por isso que eu falei de eu respeitar fases. É impossível você ter um pensamento saudável se a criança, antes dos 6 anos, ela tem prioritariamente a tela. Por quê? Antes dos 6 anos é para ela experimentar muitas coisas. É para ela experimentar movimento, cheiro, textura, espaço, reconhecimento visual, contato, frustração, principalmente frustração antes dos 6 anos, eu não tenho esse brinquedo, etc. Então, hoje uma criança de 6 anos, ela já experimentou tantas estimulações que deixa o pensamento evidentemente paralelo. E aí vai vir muitas comorbidades. Mas isso é um tema, Jaque, que a gente pode tratar isso depois. Sim. E tem coisas que... Como é que a gente vai falar isso? O próprio ouvinte vai falar assim... Manda aí suas dores. Sim, olha, eu tô vivendo com meu jovem. Abre a caixinha. Eu tô vivendo com meu menino, com a minha menina. Problema assim. Fale com o Dr. Kleber como é que eu resolvo o problema desse menino. E o gestor. A gente tem que ir na saúde pública, porque a gente tem que mudar a lógica. Combinado. Do ensino-aprendizagem. Vai abrir uma caixinha de pergunta, porque tem muita coisa para falar. Mas antes da gente... A gente tá chegando ali no final, mas queria falar, que você falasse um pouco sobre o teste de desintoxicação da virtualidade, né? Como é que a gente, então, pode melhorar o hábito? Porque tem muito isso. O FOMO é o medo da gente ficar de fora. As pessoas começam a criar esse tipo de ansiedade. Meu Deus, eu não estou nas redes sociais. Eu não estou realizando certos tipos de trend, né? Tudo que tá ali no momento, o pessoal tá
tá ali agitando na rede social. Se eu fico de fora, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ser prejudicado por isso. E tem também o Jomo, né? Ver como a rede social também, ela tem criado novas formas, né? Novas, inclusive fenômenos, eu até diria transtornos, que é o Jomo, né? A desintoxicação da virtualidade ou a higienização digital. Como é que a gente pode fazer isso para não se sentir tão ansioso, tão desesperado, como tudo isso que o senhor trouxe mesmo, que as redes sociais têm afetado diretamente a forma como a gente pensa, a forma como a gente vive? Então, o livro que eu escrevi, ele trata de capítulos específicos, vícios, personalidade, mitos, né? Ritos, que seria... É importante a gente ter determinados ritos de passagem. Eu fiz o teste, né, pessoal? Só um adendo aqui, eu não vou entregar meu diagnóstico, mas fiz o teste e reparei que em alguns pontos eu passava, em alguns outros pontos a gente não passava tanto assim. E justamente isso que o senhor colocou, né? O teste traz os vícios, né? O mito de certos tipos de coisa, o que é verdade, o que é que não é. Explica pra gente um pouquinho aí. E aí, o que é que eu fiz, gente? Para poder auxiliar, então a gente tá, outro spoiler aí, organizando para que você em casa possa fazer até um curso sobre essa questão, né? Rápido. E a gente pegou o livro e os capítulos do livro eu consegui traduzir isso em uma escala avaliativa para que você tenha um resultado para saber em que ponto você está desregulado. Se você está viciado, se é na sua personalidade, se é na questão do mito de acreditar coisas que não são verdades, ou do rito de passagem, que é tão importante a gente ter fases, como eu disse, a gente não pular etapas. Então é interessante para quem está em casa, se tem um adolescente, uma criança, e muitas vezes você faz com ela e vai perguntando os itens, porque como o teste leva 5 minutinhos, às vezes a pessoa não tem paciência de fazer mais de 1 minuto. Então é importante que faça bem direitinho, respondendo, porque você tem um gráfico. Realmente, né? Tentar. E aí você disponibiliza o link e a pessoa vai lá e vai ter os resultados e de repente vai olhar e falar assim, poxa, eu preciso melhorar o meu ajuste, limitar isso e fazer outras experiências. De maneira prática, a gente tem que voltar para o concreto. Então tudo aquilo que foi experiência real, né? Esportes, experiências de gustação, de culinária, de colocar a mão na massa, de natureza, de experimentar e colocar os sentidos. Porque a grande questão é o seguinte, como é que você... De uma dica bem simples, mas que não é difícil, que muitas vezes é difícil de fazer porque o hábito está tão muito no visual. Você tem que tirar esse condicionamento que é visual, então você tem que trazer experiências mais auditivas, olfativas, gustativas, táteis. Então, se você passa mais assim da palavra é viver, não seria viver nos sentidos. Então, hoje a criança e o adolescente não para ouvir, porque não tem paciência. Então, tem que parar para ouvir o som. Para ouvir o som, bota ali uma musiquinha. Só o som, sem vídeo. Para ter paciência, um podcast, uma historinha. Então, eu faço isso com meu filho de 5 anos. Ele fica ouvindo e ele gosta de viajar sei lá, na Bruxa, no Três Porquinhos, não sei o quê. Então, é por isso que algumas terapias hoje têm colocado que, tipo, parar para respirar, ela tem funcionado. Hoje não, que isso já é muito antigo, né? O mindfulness. Isso aí. O que é o mindfulness? A mente funcionando em plenitude. Mindfulness. Parar para ouvir. Para ouvir. Você começa... Não, mas eu não consigo, porque tem muita coisa do lado de fora, tem muito barulho, aí eu não consigo me concentrar. Tem os meus próprios pensamentos também, que não conseguem. Mas quando a gente, de fato, dá uma parada, aí você, tipo... conseguiu 1 minuto aqui só... Respirar. E uma questão pública que é fácil de fazer é o seguinte, é o resgate das praças, da natureza, mais árvores. Então, uma cidade arborizada, e aí Feira de Santana eu não entendo como é plana, social, para poder você levar para a praça. Então, a criança que ela vai ter ali grama, praça pública, árvore, brinquedo, ela deixa o celular. Um cachorro para ela brincar, então ela vai correr com o cachorro ali. Então, teria que ter praças públicas, animais. Feira de Santana não tem lugar onde você possa ver, sei lá, animais simples, porco, vaca, cavalo. Então, muitas vezes, você vai ali no café da manhã, onde tem essas experiências. A criança, ela passa o dia, ela vai ter contato com coelho. Então, se você tem um parque público que você ofereça isso, é tão simples de fazer. Tão simples. E árvores frutíferas.
Então, a cidade que tem árvores frutíferas, então a gente não tem mais pé de caju. Eu lembro com muita afetividade que eu ia para a escola e eu passava e tinha árvores de saputi, árvores de jambo. E eu acho um crime. Eu vi várias árvores em Feira de Santana de jambo serem cortadas. Na frente da antiga clínica do cérebro, que eu trabalho com Paulo Machado há muito tempo, a gente ia na Juraci Magalhães, tinha uma árvore de jambo lindíssima e caía flores, arrancaram, fizeram um crime de arrancar no passeio. No meu bairro, eu sou do Tomba, nascida e criada lá. Tem uns lugares, né, que a gente sempre ia buscar frutas, pedir, passava da escola e começava a arrancar do pé dos outros. E isso que não existe mais. E isso é um processo que impede o adoecimento psíquico da criança. Parece bobo, mas é muito. Então, além da nutrição, quantas vezes você pegar uma manga, então o jambo, o caju, não tem mais pé de caju nas ruas, não tem. Por quê? Porque dá trabalho, porque suja, porque a prefeitura tem que limpar, porque não, é obrigação essa presença nesse espaço. É o bem-estar social. Então, esse bem-estar público de sair, isso é uma desintoxicação da realidade. É o viver na realidade. A realidade ela é concreta, ela é degustada. Então, se você tem... e aí é um apelo. Na cidade a gente tem o Rotary Club. Eu sou rotariano, estou falando com propriedade. Então, a gente tem 8 clubes de Rotary na cidade. Se cada clube comprar um projeto de praça e de floresta e de agrofloresta voltado para árvores frutíferas, a criança subir em árvore, né? Ver passarinho, ver animais. Eu amo esse conceito, né, da importância do ócio, mas não é o ócio para ficar parado no celular, o ócio ali jogado, não. É o ócio para poder viver, é o lazer para poder viver. É por isso que é importante as pessoas festejarem, as pessoas saírem de suas casas, se encontrarem em lugares públicos, né? O povo só tá fazendo festa. Não, o povo tá procurando viver, claro. Né? Com certeza. Resgatar coretos, final da tarde, colocar artistas da terra. Né? Artista da terra. Eu não escuto mais, um abraço aos artistas da terra, que lembrei agora de Djalma Ferreira. Sim, Djalma, um grande abraço, meu amigo. Um beijo pra Djalma. Por quê? Porque eu era pequeno, eu ia pro clube e todo final de semana tinha artistas da terra cantando e isso poderia ser resgatado em coretos, em praças públicas, botar lá o birubiru, botar lá o cordel, o sanfoneiro, etc. Então, assim, e isso a gente estaria gerando receita para o município, porque esses artistas estariam tendo agenda, lazer oferecido público, gratuito, embaixo de árvore, a criança ali ouvindo música de qualidade, nada dessas coisas de indução, parece com umas coisas malucas que fica... Aí a criança vai pro TikTok, vai pro Instagram, ouvir umas coisas que induzem, inclusive, a sexualidade precoce, umas coisas... Sim. Então, assim... É uma coisa de saúde pública, fácil de resolver, não é difícil, mas quando eu faço fácil, porque o gatilho é simples, é árvore, mas é fácil de resolver no sentido de vontade, de querer fazer, e que envolve uma rede de apoio sistêmica, com muitos profissionais trabalhando. Então, você imagina se a gente resgata as tradições culturais da cidade e se você tem, por exemplo, prédios preservados, história, a pessoa entrar... Espaços públicos, né? Para as pessoas interagirem. Eu ia para o cinema, no antigo Timbira. Hoje você não tem cinema público que tinha todo aquele conceito de filmes interessantes, né? Então, ter espaços em que possa passar mostra de cinema, em que a pessoa vá lá ver vídeos curtos, mas de qualidade. Você reforçar, por exemplo, jovens artistas que possam fazer seus próprios curtas, né, daqui de realidade, e a pessoa se alimentar disso. Cinema na praça, botar o telão e a pessoa vai sentar lá, desenho animado para criança, etc. Então, a importância da cultura, né? Tudo isso é uma questão sair de casa. Importante. Eu fui criado na rua, no ambiente, no clube, né? De sair. Então, assim... Eu acho que aí já traria pra gente mais assuntos, mais podcasts, né? Vamos lá, pra gente poder discutir, estamos aqui, né? ficou Sobre a gostoso. segurança. Ficou bom demais. A gente vai ter que... Tá chegando ao fim, né? Tinha ainda muita coisa, tem muita coisa pra gente conversar. Então, em breve, né? No futuro aí, quem sabe, a gente trazer Kleber novamente. Kleber, gostaria de te agradecer pela presença aqui com a gente, por trazer tanta informação, né? Você que tem um currículo gigante e super importante, né? Que bom que a gente tem esse feirense. Você é feirense mesmo, né? Sou feirense, criado aqui na Serraria Brasil, aqui atrás, minha casa antiga.
era aqui atrás do Acorda da Cidade. Por isso que eu falo com muita propriedade, que eu me sinto em casa. Sim, você é muito de perto, é de casa. Então você com certeza vai voltar pra gente discutir um pouco mais. Novamente, muito obrigada pela sua participação em mais um episódio aqui do podcast do Acorda da Cidade. Eu que agradeço e eu acho importantíssimo esse movimento, porque faz com que as pessoas se sensibilizem. Sim. E no próximo, quem sabe, a gente possa trazer os mapas cerebrais. A gente pode falar sobre o cérebro antes da intoxicação e o cérebro com a intoxicação virtual. Eita. O que muda? E por que é tão importante mostrar na prática, na ciência? E aí você não pode contestar, viu? Não vai entrar naquela onda de dizer, isso aí é apenas uma narrativa. Não, é fato. É científico. Show de bola, Kleber. Muito obrigada. Um abraço. Pessoal, a gente tá terminando mais um podcast do Acorda da Cidade. Um cheiro, acompanha com a gente nas redes sociais, que em breve vai estar tudo lá. Um beijo e até logo.